Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Associação Paulista de Medicina, São João da Boa Vista. Oferecimento LMC Solud. Imersão prática, clínica nos Estados Unidos. Ótica Visão. A melhor visão a qualquer distância. Farmácia Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Vinícola Merum, um brinde à arte de estar presente. E Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Olá! Hoje, uma bela discussão, ou debate, por assim dizer, sobre uso de álcool, drogas, liberação da cannabis, ambientes de festas, universitários, empresariais. Como que está isso nessa questão do uso daquilo que se condicionou dizer que ajuda para relaxar, não é? E aí a coisa começa a ter o vício, o domínio sobre o uso diário sobre essas drogas, inclusive medicamento. Para que a gente possa debater com propriedade, até do olhar da justiça, o nosso convidado é o promotor Dr. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que eu gostaria que se apresentasse e falasse um pouco de si. Doutor Ataíde, por favor, faça suas impressões iniciais. Doutor Reinaldo, doutora Vitória, meus queridos amigos aqui da Aldeia Criativa, a gratidão, a medicina da Unify, a atlética. Eu trabalhei como promotor de justiça aqui em São João da Boa Vista, até 2018, um período de grande partilha, de grande aprendizado com o CRM. Nós estamos vendo aqui hoje, rememorando, revivendo saudades, e também com a Unify. Eu me lembro que nós já havíamos conversado sobre esse tema no curso de psicologia. Sim. E agora a Unify está amplificada, ela tem a medicina, tem o curso de direito, também a área de jornalismo, ou seja, tem todas as ciências aí, as humanidades, a área também já de exatas é assim bastante conhecida, que como eu sou da área do direito, eu tenho aqui a minha natural dificuldade com os números. Mas me permitam, nós hoje temos sim que atentar para aspectos epidemiológicos no que diz respeito ao uso das substâncias psicoativas. O Dr. Reinaldo fez essa introdução. É uma conversa, é uma partilha. Por quê? Porque desde os primórdios, as substâncias psicoativas elas estão presentes na humanidade. Não há nenhum agrupamento humano no qual não haja ali a presença de substância psicoativa. Vamos pegar, por exemplo, os povos originários. Há um fermentado de mandioca, que é o cauim. Se formos até os tempos bíblicos, vamos ver ali a linda advertência bíblica dada à mãe de Sansão para que ela não tivesse nenhum tipo de ingesta de bebida alcoólica durante a gravidez. Olha ali a prevenção à síndrome alcoólica fetal. E aí depois nós vamos ver também outras substâncias que têm uso ritualístico, acompanhando a história da humanidade. Mas sempre também, desde os tempos mais remotos, sabendo que essas substâncias, como o próprio nome diz, são psicoativas, então elas vão trazer alteração no funcionamento cerebral. E aí, meus caros, se vai fazer essa alteração no funcionamento cerebral, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que queremos preservar enquanto patrimônio da humanidade, enquanto patrimônio para o futuro. Crianças, adolescentes e jovens, porque os cérebros estão ainda em formação. Eu até ouso dizer aqui, né, com os médicos ou futura médica, que até os 25 anos, toda a região cerebral ainda vai passar por transformações e vai
e vai passar por refinamentos. Começamos com a poda neuronal, com o pruning, na época da adolescência, córtex pré-frontal até os 20, 21 anos, e aí você vai ter a região do hipocampo. Ocorre o quê? Por que falamos, então, sobre drogas e por que essa é uma preocupação hoje que é de saúde pública e também é de segurança pública e é de todas as camadas sociais? Porque não há nenhuma camada social hoje da população que não enfrente, de alguma maneira, problema com substâncias psicoativas. Por quê? Porque o contexto hoje é um contexto mercadológico. Então, existe uma grande diferença, doutor, entre empreendedores e predadores. E aí eu tenho que falar que a substância psicoativa que foi mais disseminada, criminosamente disseminada no mundo inteiro já faz mais de um século e que hoje faz 8 milhões de vítimas por ano no mundo, que hoje faz 65 mil crianças de tenra idade serem vítimas por via indireta, estou falando do quê? Nicotina tabaco, que está lá no brasão da República ao lado do café, que foi concebido de uma maneira mercadológica justamente para ser, doutor, uma substância psicoativa que, ao contrário do álcool, ao contrário do tetrahidrocannabinol, da cocaína, das anfetaminas, de tantas outras sintéticas, seria como se ela tivesse aí um atalho com a sobriedade. Então, acaba, de certa forma, sendo aculturada, acaba sendo disseminada, a ponto de, na década de 60 do século passado, profissionais da área de saúde prescreviam nicotina para gestantes, para nutrizes. Então, hoje, se você tem aí todo um avanço nesse estúdio hoje, ninguém acende um fumígeno. Por quê? Política pública. Nas salas de aula não se acendem fumígenos. Políticas públicas. Campinas tem hoje um espaço dentro do Taquaral, que é o Taquaralzinho, totalmente smoke-free, livre de fumígenos. Por que eu comecei exatamente a falar com a nicotina? Porque a nossa percepção de risco em relação à nicotina, ela não está hoje tão adequada. E por quê? Porque vem hoje, doutora, a mentira com cor, cheiro e sabor, que é o cigarro eletrônico. E aí, o cigarro eletrônico hoje, pasme, dados recentes do Levantamento Nacional de Álcool e Droga, recentes que eu falo agora, deste mês ou do mês passado, da Unifesp, da Faculdade Paulista de Medicina, na qual eu fiz a especialização em justamente dependência química. Pasme, nós temos hoje 5% já de experimentadores ou até usuários de cigarros eletrônicos, sendo que de tabagistas, segundo a doutora Margarete Dalcomo, né, da Fiocruz, por conta das políticas públicas, nós decrescemos de 40% para 10%. E agora, como é que está essa gangorra? Agora você vai decrescer o fumo tradicional e você vai subir com o cigarro eletrônico. E já temos casos de EVALI, o cigarro eletrônico tem uma doença para chamar de aguda, sua, né? Aguda. É um caso de inflamação aguda e que já levou centenas de jovens norte-americanos à morte, outros transplantados. E o que é mais? Por que eu estou fazendo essa abordagem com a nicotina? Porque, de fato, é a droga de maior prevalência. Nós nos assustamos muito e realmente quando se chega ao fundo do abismo com as drogas sintéticas, com as drogas zumbi, mas em termos de prevalência é uma guerrilha silenciosa e que vai impactar 150 bilhões de reais ano SUS, que vai faltar para N programas, inclusive programas educacionais, programas protetivos. Este é o contexto hoje. Ele impacta na prevenção e em outras situações também, né? E o que é mais? O doutor falou do tetrahidrocannabinol. Eu sempre costumo dar, assim, sabe,
o nome realmente aos bois, não é? Porque quando se fala cannabis, quando se fala maconha, com muito respeito, sabe? Quando se fala maconha medicinal, sem querer polemizar, mas eu vou fazer um contraponto. Ninguém diz jararaca medicinal. E da jararaca se extrai, por força de pesquisadores brasileiros do século passado, um remédio, que é o captopril, para controle de pressão arterial. Olha aí o avanço da ciência brasileira. Quando se fala também em maconha medicinal, nós temos a grande uva, o pau-pólvora, a periquiteira. Por que tem esse nome? Porque é uma árvore excelente para reflorestamento. E ali, nas folhas, nós temos canabidiol, com 0 de tetrahidrocannabinol. Quando você tem cannabis hoje, muito potentes em tetrahidrocannabinol, e que vão causar, sim, casos psicóticos. Voltei para o cigarro eletrônico, por quê? Porque todo esse combo, todo esse self-service da dependência química está no cigarro eletrônico para fisgar cérebros de informação, os predadores, e aí, de uma maneira bastante sutil, diz-se que é um vapor. Não, é um aerossol com mais de 2.000 substâncias tóxicas. Ali temos propileno-glicol, ali temos glicerina vegetal, diacetil, responsável pela pneumonite do pulmão de pipoca, que é assim chamada porque nas fábricas dos Estados Unidos, de pipoca para micro-ondas, o diacetil é um ingrediente ali para aromatizar, contato ali acidental, trouxe todo esse quadro dessa gravíssima, aguda, muito impactante, de altas lesões pulmonares, que vem a ser também a síndrome do pulmão de pipoca. Vale. E aí, neste combo, o que se quiser pode se colocar no cartucho do cigarro eletrônico. O que se quiser, doutor. É o sabor, o cheiro, ele é atrativo, né? Imagine, por exemplo, uma festa, chega lá o jovem, porque os experimentadores de cigarro eletrônico não são os tabagistas, os experimentadores de cigarro eletrônico não são gente que tem já o cabelinho com neve, mas é justamente para repor estoque de consumidor. Porque a indústria, a mega indústria da nicotina está perdendo muito dinheiro. E o Brasil talvez tenha o segundo melhor programa universal de controle do tabaco. Somos também o melhor programa de tratamento com medicamentos assim de ponta, com terapias associadas. Então, percebe-se que eu comecei lá falando do Cauim, mas eu chego aqui agora naquilo que é uma predação de cérebros em escala epidêmica. E como tudo vai parar ali no gostinho de manga, de morango, eu tenho ali, inclusive, falei para jovens dia desses, né? E aqui eu assim retomo, imagine só um festejo, um baile, né? Não sei se assim se fala, um evento, né? Sabe? E aí o jovem entra lá, né? Com o seu cigarro eletrônico, e ele oferece para a garota. Só que o dele tem sais de nicotina, vai perder pulmão logo, logo, né? O Dr. Stanton Glantz, lá da Califórnia, diz: há uma diferença entre, até de um modo assim, irônico, mas bastante assertivo, há uma diferença entre o cigarro convencional, que os nossos tios, avós faziam uso, e o cigarro eletrônico de hoje. No cigarro convencional, você salta de um prédio de 20 andares, você vai morrer. No cigarro eletrônico, você salta de um prédio de 5 andares, você vai cair antes. Vai morrer antes. E aí, lá, doutora, temos GHB, que é um rape drug, que é o chamado Boa Noite Cinderela. Lá você vai ter nesse cigarro eletrônico o fentanil. O fentanil que faz hoje com que os Estados Unidos percam 80 mil jovens ano. Uma guerra do Vietnã ano nos Estados Unidos. Então, isso está muito perto de nós. E fora todas as aproximações aí e todas as modulações das sintéticas.
fentanil, até pouco tempo, bem pouco tempo, era justamente a máfia chinesa associada com o cartel de Sinaloa, cartel que é do México, do Pacífico. Vejam como existe essa questão também da geopolítica envolvida no fenômeno das drogas. E aí o que aconteceu? Por pressão internacional dos Estados Unidos, a China, então, segurou os insumos que iriam ser utilizados em laboratórios clandestinos no México para a produção do fentanil que vai entrar nos Estados Unidos. O que acontece? O crime organizado ele se reinventa com muita facilidade e hoje já temos sintéticas aí que são tão potentes e tão perniciosas quanto o fentanil. Temos o nitazeno, temos aí drogas que são associadas também a plantas da região da Ásia, da África. Então, de novo, com muito respeito, quando se fala assim, mas a maconha medicinal, a maconha industrial, vamos ver o que está por trás desse discurso, sem conflito de interesses. O doutor sabe, os grandes pesquisadores a respeito do canabidiol foram o doutor Rafael Michula, israelense, e o doutor Carlini, da Faculdade Paulista de Medicina. Sim. Isso no século passado. Mas nenhum deles queria fazer uso mercadológico com fumígenos a respeito da cannabis. São Paulo agora, pleno feriado da proclamação da República, nós vamos ter uma feira internacional canábica, patrocinada por empresa com trademark internacional, Smoking, que é justamente para se vender, para se divulgar, como se fossem as sedas, né? Os chamados papéis para os chamados baseados, cases. E a reboque, a própria British American Tobacco, a Souza Cruz, já declarou para os seus acionistas, cannabis é o negócio do futuro, vape é o negócio do futuro. Eles já estão preparados. Esse é o cenário. Aí, a prevenção, eu diria que não é o caminho, é o único caminho que se tem hoje. E protagonismo. Doutora Vitória, prevenção com protagonismo. Que alegria estar aqui hoje com você, sabendo que é justamente o sorriso da prevenção, o sorriso, a alegria da sobriedade que salva. E quando eu vejo que Zilda Arnes, doutora Zilda Arnes, dá nome Atlética, isso não aí. Quando ela se aproximava de crianças com baixo peso em regiões altamente vulneráveis, nós ouvíamos daqueles que trabalhavam ali com a pastoral, um sorriso que salva. Quando a criança sorri, essa criança está salva. Quando esse adolescente, quando essa criança, quando esse jovem esboça um sorriso de sobriedade, estamos no caminho certo, doutor. Doutor Guilherme, eu quero dizer o seguinte, foi uma aula de quem está preparado, de quem entende. E eu percebi que você ficou emocionado na hora que falou da Zilda, por causa dessa questão da criança, né? E antes de dar a palavra para a Vitória, eu queria fazer uma provocação, que ela é importante. Eu entendo que as políticas públicas estão funcionando, né? Mas o poder de divulgação que as grandes marcas têm, e você deixou muito bem claro isso, a prevenção ela passa por uma competição desumana, né? Porque para você fazer uma atividade junto a esse mercado enorme que está aí, são bilhões, né? E a questão não fecha. O que acontece? Você vai conversar com quem? Eu tive agora recentemente, e me lembrou, de um jovem adolescente. Eu quero ilustrar para você ver a que ponto nós estamos chegando. Ele não conseguia, e a mãe desesperada, já tinha perdido praticamente tudo. Foi no meu consultório. E ele injetou lá no calcanhar, pegou a aveia safena. Eu não sei se ele foi pegar, porque a aveia safena ela passa bem do lado do maléolo. E ela é grossa. Ele não conseguia mais pegar a veia no braço. O que ele fez? Ele pegou, e pior, pegou a água do vaso sanitário para misturar, que ele estava em desespero de usar a droga. Doutor Guilherme, fiquei impressionado. E ele injetou, eu me lembro que era na perna direita,
dentro do trajeto da veia safena e fez uma baita de uma flebite e uma trombose superficial. Foi uma loucura aquilo. Depois formou úlcera e tal. Foi um trabalho homérico, mas acabou. Aí tivemos o apoio da equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, porque o tratamento terapêutico ele vai fazer a função dele, que é tirar e tal. Mas a cabeça precisava. E isso teve um custo muito alto. E outra foi pelo SUS. Presta atenção, isso foi antes da pandemia, tá? E aí o que aconteceu? A mãe, feliz, deu tudo certo, ficou com uma cicatriz, né, permanente na perna, porque não tinha como não deixar, porque ele fez úlceras, né? Mas saiu. Falei, e aí? Depois de um tempo encontrei na feira municipal de coisa. Ela me abraçou e falou, doutor, vou perder meu filho. Voltou tudo de novo. Os CAPs, tudo, nós temos essa estrutura. Tudo que você imaginar. Voltou de novo. Mas por quê? O que aconteceu? Mas ele sofreu tanto. Doutor, o amigo. Ele acha que é amigo, né? E eu gostei da sua frase. Predador. Não é amigo. Para ele, aquele pessoa que é usuário, é fonte de renda. Voltou de novo em função. Então, todo o projeto de preventivo, ele se perdeu. Por quê? A força do poder de indução que isso provoca acarretou o retorno. E não sei como é que está hoje. Mas ela disse, olha, do jeito que está, pele e osso. São drogas muito mais pesadas, doutor. Então, eu estou te colocando isso. Como que o Ministério Público, através da promotoria, juiz e tal, consegue... Porque daqui a pouco prende ou faz o que tem que ser feito dentro da lei, passa um tempinho, está na rua de novo e está fazendo a mesma coisa. E assim é o usuário e assim é o que passa a droga. Como é que nós vamos melhorar isso com as políticas que estão aí? Qual que é a sua opinião dentro da sua área? Desculpa passar à sua frente, mas eu queria aproveitar, eu gostei muito dessa questão do predador aí. Eu não tinha essa palavra na minha cabeça e vou adotar ela também. Meu doutor Guilherme, por favor, me dá o panorama hoje, como é que fica isso? Eu peguei emprestado do professor Cândido Malta Campos Filho, que era da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, quando ele se preocupava justamente com a ambiência urbana. Porque nós hoje temos que cuidar de dois ecossistemas. O ecossistema externo, e aí temos o meio ambiente urbano construído. Nós temos hoje, estamos às vésperas hoje da COP30 em Belém, e o meio ambiente interno, do qual eu já fiz referência, que cérebros estão em formação. Quando eu falei da síndrome alcoólica fetal, eu trouxe aí uma postura de uma política pública de custo zero e hoje pouco utilizada. Campanhas, doutor, para que a gestante, no período da gestação ou até do planejamento familiar, que isso é da Constituição da República, paternidade responsável, planejamento familiar e proteção integral, sabe? É esse trio, essa base que nós temos. Planejamento familiar, paternidade responsável, proteção integral com absoluta prioridade. Olha que política pública de custo praticamente zero para que nós amplifiquemos aí, de fato, a prevenção. Porque a síndrome alcoólica fetal, ela vai se responsabilizar por baixo peso fetal, depois problemas vários de neurodesenvolvimento, até hoje a associação entre, doutor, síndrome alcoólica fetal e transtornos de conduta, evolução para condutas criminais. Estou falando algo assim muito simples e que precisaria ser mais conhecido. E se temos hoje 19 bilhões de litros de cerveja ano produzidos, 19 bilhões de litros. Se o Brasil tem 42% de bebedores, sendo que a cada ano que passa, essa proporção entre não bebedores no último ano e bebedores, ela vai cada vez mais assim se distanciando. Já foi um tempo em que
havia mais pessoas... Eu estou falando de ingesta de álcool, não estou falando de transtorno por uso de substância. Estou falando de abstenção nos últimos 12 meses. Mas isso aí são movimentos que vão fazendo com que ou outras formas de consumo de substância também ocupem esse espaço do álcool, pode ser isso, né? Ou mudança comportamental mesmo. Onde que é extremamente problemático, onde é que é muito problemática a questão do álcool? As meninas estão com ingesta de álcool, com ingesta pesada de álcool. E aí, doutor, o que foi que aconteceu? O mercado percebeu que as meninas que estão vindo hoje para o mercado de trabalho é como se elas tivessem um passaporte para o empoderamento. É como se antes o ritual de passagem, que era mais reservado aos homens, o ritual alcoólico, não é? Ele acaba agora migrando para as meninas. Então, as meninas hoje, quando eu falo meninas, estou falando de adolescentes. Elas acabam tendo hoje uma ingesta de álcool bem mais precocemente do que antes. Quando elas vão para o mercado de trabalho, que elas já têm um determinado poder aquisitivo, elas acabam ingerindo o beber episódico pesado, é o binge drinking, 4 ou mais doses. Agora nós já estamos, doutor, já nesse último Lenad, pensando em 6 doses já. Aumentou. De padrão do binge drinking, que vai impactar o quê? Acidente de trabalho, vai impactar, doutor, agora eu vou para o teu lado, absenteísmo no trabalho. Olha só quantos impactos que nós temos. Por que eu volto a falar desses aspectos macro? Porque sim, existem os casos, e nós sabemos que eles existem, esses que são visibilizados e que eles nos trazem grandes impactos. As cenas de uso aberto, eu não gosto do nome, Cracolândia, não gosto desse nome. É cena de uso aberto. E aí, então, porque esse nome ele favorece a criminalidade organizada e aos predadores urbanos também. Porque você vai fazer o quê? Que a região dos Campos Elíseos, Champs-Élysées, Rua Helvécia, ok? Uma região bonita da Alameda Notman e tantas outras, vire uma espécie de Alândia onde não há lei. Então, percebe que nós temos que também tomar muita cautela com isso. O impacto é mundial, né? Agora, doutor, de fato, prevenção, $1 gasto com prevenção vai fazer com que lá na frente você tenha uma economia de 8. Se nós já conseguimos isso com o tabaco, com o Big Tobacco, com a mega indústria que hoje está querendo trazer o lobo em pele de cordeiro, que é o cigarro eletrônico, basta que nós tenhamos aí um conhecimento maior sobre o que são os predadores de cérebro, para que nós possamos ter, sim, políticas públicas locais. Não falei do Parque do Tacoralzinho? Ora, qualquer parquinho aqui, em São João da Boa Vista, em Iguape, de onde vim, qualquer parquinho hoje pode, como a França já está fazendo também, de uma maneira muito mais ampla, com as praias, reduzir fumígeno. Porque o fumígeno, ele de fato, hoje, ele acaba sendo bem mais acessível do que a ingesta de álcool. Muito mais agora com o cigarro eletrônico. Esse que é o meu receio. É por aí que nós temos hoje que ter esses anteparos de preservação dos cérebros e dotar os pequenos humanos, né, de grandes direitos da prevenção. Aí nós, a longo prazo, pode ter certeza, não é uma guerra que se esgota numa única batalha. E também não é guerra às drogas. Vou deixar muito bem claro, mas é defesa de cérebro, é defesa de um projeto de país, porque não existe na história da humanidade nenhum país do mundo em que houve uma devoção, houve quase que uma aculturação de uso de substância psicoativa, que deste país saíssem projetos de preservação da infância e de proteção à mulher. Porque onde há uso de substância psicoativa, há violência
contra a mulher. 50% dos casos de violência contra a mulher, dado do primeiro Lenard Álcool, já faz bem mais de uma década. Em 50% dos casos, o álcool estava ali presente. Isso pode ser para outras drogas. Então, numa perspectiva de gênero, que nós temos que sempre ter, do verdadeiro empoderamento feminino, o empoderamento feminino não é como uma determinada cantora que começa com A e termina com A e tem 2 T's no meio, ela sendo uma espécie de head de uma dessas grandes empresas de bebida alcoólica, e ela diz o seguinte: vou aqui associar o meu nome a um shot é uma pequena dose, 100 mililitros, para você ficar, abre e fecha aspas, louca na balada. Aí vem sexo desprotegido, aí vem DST, aí vem gravidez indesejada, tá? Porque é um é uma concentração que chega ali na fase de talvez 13 graus, gay Lussac, né? Num shot de 100 ml, com o sugestivo nome de 150 batidas por minuto, que está associada também a essa ambiência das festas eletrônicas. E eu não tenho nada contra qualquer tipo de músico que faça música eletrônica. Eu estou dizendo que ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. Bom, e aqui em São João, na terra de Guilmar Novaes, eu posso falar da sonoridade, né, que é justamente o refinamento das músicas clássicas, eruditas. Isso aqui é algo que eu sempre ouvi. São patrimônios culturais, patrimônios éticos, patrimônios ecológicos, patrimônios de cidadania que têm que ser colocados em primeiro lugar antes do patrimônio alheio do traficante. Porque agora, olha aonde está a perversidade. Falei do fentanil. Existem os coelhos. O que são os coelhos? Coelhos são vítimas, são, infelizmente, pessoas que têm transtornos por uso de substância que se deixam inocular por $30 das experimentações de substâncias feitas pelo cartel de Sinaloa. Feita por quem, doutor? Pelos cozinheiros. Quem são os cozinheiros? São jovens que são cooptados, jovens inteligentíssimos da área de química. Mas não podemos pecar contra a esperança. Se estamos hoje aqui, é porque a esperança nos governa. Se podemos abrir os olhos e olhar para o mar invertido, que é esse céu maravilhoso aqui contrastando com a serra, é porque é possível termos cada vez mais ambientes saudáveis, plenos, impulsionadores de cidadania, sem retrocesso. Eu percebo que o Dr. Guilherme ele é um otimista acima de tudo, mas temos que ser assim. Vitória, do ponto de vista, você é uma futura jovem médica, e eu sei da sua dedicação, porque a gente tem compartilhado aqui essa questão do próprio programa, né? A gente sabe da sua responsabilidade, eu sempre destaco isso no meio universitário. Eu gosto de apostar no jovem médico, porque a gente está aqui por causa disso, né? E a gente se encanta com essa trajetória. Você vê aí, eu vejo egressos da faculdade caminhando e hoje eu gosto de ouvir eles porque parece que eles estão me ensinando também. Essa troca, ela é impagável, né? E a Vitória, ela tem aqui, eu gostaria que você falasse do ponto de vista dos seus colegas no ambiente, não só da medicina, mas das outras áreas, porque eles se encontram, né? Como é que você vê isso? Nessa fala que eu confesso que eu estou aprendendo muito com o Dr. Guilherme, eu estou encantado com a sua profundidade de conhecimento técnico. O senhor fala com muita propriedade e eu gostaria que você fizesse algumas impressões, aproveitando esse perfil técnico maravilhoso. Sim. Bom, hoje acho que a geração mudou, né? A geração passada era o cigarro, como o Dr. Guilherme falou, e hoje a minha geração é o pod. Então você vai alguma festa, até num shopping, um parque, é normal. Eu acho que hoje em dia é mais normal você ver alguém fumando um pod do que uma pessoa que não está fumando, principalmente em festa. Normalizaram de uma forma, o gostinho de morango com gelo é uma delícia, eu estou fumando por conta do gosto, mas não pensam no negativo, né? O que a nicotina faz e que as outras demais substâncias que são compostas, né, no pod
promovem para o corpo, né? Então, virou algo banal. Você vê influenciadoras fumando, postando em rede social e começa até mais jovens do que eu, 15, 16 anos, 14 anos. Já vi gente fumando de 14 anos. Então, eles acham algo divertido. É como ter um status. Eu tô fumando, eu tô fazendo parte da galera. Então, isso é bem preocupante. Percebe? Olha, são as convergências, como diria Padre Haroldo, né? Padre Haroldo é um jovem jesuíta que viveu até os 101 anos. Então, ele junto com a doutora Mara, com a senhora Mara Menezes, lá em Campinas, eles formataram o Amor Exigente, que é um dos grupos de mútua ajuda, que cada vez mais, doutor, também nessa linha da prevenção, do tratamento, da recuperação, tem que aí andar juntos, sabe? Toda essa abordagem que eu falo assim é prevencionista. O Padre Haroldo, ele sempre falava o apostolado da prevenção. Ele dizia isso, o apostolado da prevenção, que é justamente o que, de novo, o aprendizado vem de lá para cá. Vem de lá para cá. São os pares. Eu não vou ter esse acesso aos locais nos quais a doutora Vitória está. Isto que ela está trazendo está vindo ao encontro desses dados agora recentes do primeiro LENAD sobre cigarros eletrônicos. Eu estava até checando hoje cedo com a doutora Clarice Madruga, que foi uma das minhas professoras. Então, de fato, essa normalização, de fato, essa perda de percepção de risco. E o que mais? Infelizmente, projeto de lei para se legalizar cigarro eletrônico, para se vender ao lado também dos cigarros convencionais. Mas isso está parado agora, ele está sendo... Não podemos dizer que isso esteja permanente, parado, assim como também não podemos dizer que o projeto de lei 399/15, que é um projeto de lei que faz com que haja até a possibilidade de venda em mercado de paçoquinha com tetrahidrocannabinol. Sim, projeto de lei 399/15 é o projeto da paçoquinha, do pirulito com tetrahidrocannabinol. Tá. Isso também está lá nos anais do Congresso. Então, nós temos que ter esses olhares atentos ao projeto de lei 399/15 e também ao projeto de lei 5008/2023. Aí vem a Media Advocacy, esse espaço qualificado que hoje eu tenho para poder dizer atenção ao Congresso. Nós somos 5.570 municípios. Nós não precisamos de voto com vape. Nós não precisamos de voto com THC. Nós temos que sempre chegar aqui em âmbito local, porque a cidadania começa na nossa cidade mesmo, como o próprio nome diz, ou melhor dizendo, a cidadania começa na nossa rua, começa na minha vizinhança, na minha calçada, no zelo. Então, aí é chegar aos vereadores, aos prefeitos. Eu me recordo, só vou me permitir não citar aqui o nome, para que não transpareça nenhuma conotação política, mas há muito tempo um vereador em Campinas, que era parceiro lá do Grupo do Amor Exigente, era do Partido Verde até, veja só, ele foi o primeiro lá atrás a dar o alerta pela não legalização da cannabis. Porque quando eu falo não legalização da cannabis, não é questão de que a cannabis ela não vai poder ter o seu uso terapêutico. Para isso, nós já temos a RDC 327/19. Já tem o caminho. Já temos hoje, não são medicamentos ainda, porque eles ainda estão em fase de experimentação, mas nós temos hoje, nós temos hoje pela resolução 327/19 da Anvisa, produtos fitocannabinoides. Mas que produtos fitocannabinoides são esses? São tarja preta. E para a utilização, desde que haja evidência e sem conflito de interesses. Então, a utilização do canabidiol para epilepsias refratárias, Lennox-Gastaut e Dravet. Também para espasticidade muscular do Parkinson. Né? Você pode ter aí uma combinação de CBD com doses mínimas de THC. Agora, o que se quer é justamente colocar no vape, no pod, o tetrahidrocannabinol. E o pior, doutor, o agonista é sintético do THC.
e ele vai ser muito mais psicotizante, porque ele vai estar muito mais potente do que o fitocannabinoide. Porque ele é isolado, né? É isolado. Então, isso já está no cigarro eletrônico. Isso já está nos pods. No Texas, há um movimento hoje para que não haja a legalização de mais produtos como eles. Os Estados Unidos, eles se renderam, infelizmente, eles se renderam aos grandes interesses mercadológicos e eles, com a Anvisa deles, né, que é a chamada FDA, né, seria como se fosse a Anvisa, né? Vamos permitir aqui uma ou duas marquinhas, ou uma dúzia, no máximo 20, de potes. Vamos controlar esse negócio. Entendi. Crime organizado tem, sabe quantas hoje? 5.000 marcas circulando. É de difícil controle, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, e eu uso uma máxima. Droga legalizada é consumo em disparada. Então, hoje, o que temos que fazer? Vamos fazer a nossa lição de casa em relação às drogas que nós já temos, substâncias psicoativas, álcool e tabaco. Que políticas públicas já fizemos? Vamos melhorar as políticas públicas em relação ao álcool. São João da Boa Vista, desde 2010, regula ponto de venda de bebida alcoólica, horário. Isto é política pública recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Não é uma invencionice de polícia, de promotores, juízes, advogados. Não, isso é patamar regulatório civilizatório dos países nórdicos. Vamos tirar a propaganda de álcool, de etanol, da mídia, como fizemos com o cigarro. E aí também, é claro, né, fiscalização. Nós tínhamos efetiva, porque... Doutor, nós tínhamos, perdão, Vitória, nós tínhamos o Cicobi. O que era o Cicobi? Era um controle de todo o mercado, desse mercado de bilhões de litros de etanol, né? Feito pela Receita Federal. De repente, por algum motivo, não disse que era uma questão de custos, esse sistema simplesmente ele foi cancelado. Então, hoje, nós não temos rastreio efetivo da produção de bebida alcoólica. Há já quem defenda uma espécie de, abre e fecha aspas, Petrobras da bebida alcoólica. Um rigoroso controle da produção, da distribuição. Onde que existe isso? A Suécia tem isso. Claro, cada realidade é uma realidade, né? Doutor, eu preciso, em cima de tudo que você falou também, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo aqui. Eu quero citar, eu peço licença ao nosso frequentador aqui do programa. Nós temos a Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343 de 2006, né? Que ela preconiza normas para prevenção, atenção e reinserção social do usuário. E dependentes de drogas, além de regras para a repressão ao tráfico. Então, existe todo um arsenal, que o senhor citou várias aí. E que muitas vezes não distingue bem traficante de usuário. Esse é um problema que nós temos que tocar aqui nessa reta final do programa. E como é que vamos adequar essa condição? Por que eu estou falando isso? Eu quero deixar claro. Ambientes universitários, e agora falando para os empresários, dentro das suas empresas, o perrengue que eles passam. Porque tem empresas que fazem exame, porque tem risco. Tem risco. Na frente de uma esteira, na frente de uma máquina. Sim. Não é? Além da questão que você citou com muita propriedade, o absenteísmo. Doutor, o senhor lembra que houve um dia, faz uns 10 anos, que a linha de produção da Mercedes-Benz parou. Sim. Por causa do uso excessivo de substância psicoativa. Nesse ponto que eu quero dizer. Porque aí a empresa faz a bateria de exame, é uma doença. E ela tem que tirar esse cara de lá e mandar para o tratamento. Você não tem como. Eu vou me livrar do problema, eu vou demitir. Não existe isso. A Justiça do Trabalho, porque é uma doença, tem que ser tratado como doença. CID. Ponto. Está lá. Aí é outra questão. Ambiente universitário é a mesma coisa. Você percebe que o aluno não está legal. Os próprios alunos sabem. Eles falam entre si. Não vai ser aberto isso por causa até da intimidade, do sigilo. Sim. Essa questão toda. E aí você começa a ter um gap, um problema aí que precisa ser resolvido. E tem a lei
E como é que aplicá-la? Como é que nós vamos fazer essa condição de prevenção dentro da empresa? Eu tive recentemente nessas campanhas de CIP, CIP, que é obrigado a falar sobre tabagismo, droga, ela faz parte do contexto preventivo dentro dos ambientes de fábrica, das empresas de maneira geral. Aí você vai lá, o próprio técnico de segurança, eu vou no banheiro, você vê na hora do almoço, é uma névoa. Eu falei, aí, doutor, nós não podemos fazer nada. Nós não temos como aplicar nenhuma atitude. É o que você acabou de falar. É o que nós estamos fazendo aqui. Prevenção. E como é que nós vamos aplicar o rigor da lei? Ela existe, mas a coisa parece que não vai. Ela para, ela volta, prende o cara, solta em 24 horas. E como é que fica isso para a gente, nessa reta final, do ponto de vista do Ministério Público, que eu sei que vocês estão trabalhando, a própria polícia, a classe médica, o SUS, a economia que se desprende dessa questão preventiva, ela é clara, ela existe, mas ela se perde em função de da aplicabilidade da lei. Eu queria ouvir isso para que as pessoas que estão, o cidadão que está lá, que tem um filho, que está usando droga, que pega o aparelho de casa, o micro-ondas, vende para usar droga, vende o celular da mãe para comprar papelote. Como é que fica isso? Como é que nós vamos resolver isso? Não nós aqui especificamente, é mais a área da justiça, mas nós temos como médicos o nosso caminhar. Nós temos que fazer a nossa parte e tentar tirar esse cara do vício. Como é que nós vamos fazer? Como é que essa condição vai melhorar? Todos nós sabemos que já foi o tempo, não é, em que a chamada persecução penal inteligente se dava na biqueira. Não, hoje a persecução penal inteligente dá nos grandes centros financeiros, porque é na grande lavanderia mundial que vamos ter que seguir o dinheiro para descapitalizar esses movimentos mundiais. É aí que hoje o Ministério Público tem agido. Mexer no bolso. A Polícia Federal tem agido. É por isso que nós vemos aqui notícias do tipo: o crime organizado chegou na Faria Lima. Não, na verdade o que aconteceu é a imprensa noticiou que o crime organizado está na Faria Lima. Porque o Ministério Público já há tempos faz, através dos GAECos, das próprias promotorias locais. Eu tenho que fazer um parênteses aqui aos valorosos policiais de São João da Boa Vista, ao Judiciário de São João da Boa Vista, também aos advogados de São João da Boa Vista e, evidentemente, ao Ministério Público, porque sempre trabalhando com ética, sempre trabalhando com responsabilidade dentro da lei, com projetos de justiça terapêutica, para justamente fazer com que o que tem transtorno de uso de substância não chegue lá na escada abaixo de ele se tornar um traficante para sustentar o próprio vício. Então, aí vem a justiça terapêutica. Tudo isso acontece, por exemplo, em São João da Boa Vista. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que é um dos luminares, talvez a nossa maior referência em justiça terapêutica, esteve aqui agora na Unify falando sobre justiça terapêutica. Então, o aprendizado, na verdade, a Unify está trazendo para a coletividade de São João da Boa Vista. Isso aqui é possível. E se são 5.570 municípios no país, por que só São João da Boa Vista, que tem, por exemplo, movimentos sociais como o Cara Limpinha, que tem a preocupação de uma atlética? Eu peguei, dia desses, Rondônia, estudantes de direito de Rondônia indo para as escolas para dialogar. Sai da Unify, vem aqui para a escola perto do Rosário, por exemplo. Estou simplificando. Isso, na verdade, tem que ser feito por um projeto estruturado. Claro. A responsabilidade é compartilhada. Sim. Mas existem vários programas para que nós criemos uma cultura da alegria da sobriedade. Se nós não criarmos essa cultura da alegria da sobriedade, porque a utilização de substâncias psicoativas é milenar, é um fenômeno biopsicossocial. Da mesma maneira que vai haver aquele que
que vai ter uma ingesta calórica absurda e não vai desenvolver diabetes, mas a grande maioria, se tiver uma ingesta calórica inadequada, vai desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, independentemente de você estar aí com uma substância psicoativa. Então, essa leitura ela tem que ser transportada também. Não é só mais um jargão, mas já passou o tempo de nós pegarmos o paciente psiquiátrico, e o paciente psiquiátrico, você é CID-F19, você é F20, né? Você é usuário de droga. Mas quando tem alguém, por exemplo, que tem um quadro crônico cardiovascular, um quadro crônico endocrinológico, eu, por exemplo, tenho galactosemia. Ninguém fala assim, nossa, o Guilherme tem galactosemia, hein? Que tragédia, hein? Não pode comer pizza 4 queijos, né? O fígado dele não é uma Brastemp, nunca vai ser. E por que a gente tem que estigmatizar? Dá para compreender? Claro. Então, aí, os profissionais de saúde no acolhimento, médicos de família, médicos do posto, prevenção primária, a prevenção que ela vai ser multifacetada, amplificada e sempre com foco no broto para que a vida nos dê flor e fruto. Porque depois que nós temos já a dependência química, que é tão complexa quanto o câncer, ela tem indas e vindas, infelizmente, há que haver ali uma ressignificação mental. E eu ouso dizer, já que eu citei o padre Haroldo, não estou falando de religião, mas eu estou falando de conexão com aquilo que há de mais belo, sagrado, justo e verdadeiro, da maneira como cada qual concebe. Mas sozinho ninguém consegue sair dessa. E eu já vi muito milagre de recuperação e que faz com que esses pares nas comunidades terapêuticas levem isso daí para outrem. Aqui nós temos, por exemplo, né, o Eliseu, muito querido com a Fênix, mas existem tantas outras. Lá em Campinas, a CT do Padre Haroldo, que são comunidades terapêuticas acolhedoras, não ambientes escravizadores, porque também em qualquer serviço vai haver aqueles que vão querer, de fato, sugar mais ainda daquele que nada tem. Perfeito. Doutor Guilherme, nós estamos no final do nosso bate-papo. É encantador, a gente poderia ficar horas aqui, mas para o público em geral, para o empregador, para o advogado, para o médico, psicólogo, para todas as áreas aqui, o cidadão, é o seguinte: o recado que o nosso palestrante e debatedor aqui hoje, junto com a Vitória, nos deixa uma mensagem: prevenção. Esse é o caminho, boas práticas. Não adianta só depender do médico, da justiça, você tem que fazer a sua parte. É difícil? Mas é o caminhar. Então, eu queria deixar para a Vitória as palavras finais dela, agradecimento também ao doutor Guilherme, e vou deixar o final para ele. Bom, doutor, quero agradecer por todo o ensinamento, né? Hoje foi bastante aprendizado e foi o que o doutor Biscro falou, o primórdio é a prevenção, né? Várias vezes a gente atende nos postinhos aqui de São João, vê que o paciente ele vai para conversar. Muitas vezes nem ter queixa, quer renovar uma receita, mas ele vai lá, desabafa. E é naquele momento que eu acho que o médico pode fazer a sua parte, né? Legal. Pode entrar, mudar a vida daquela pessoa, se a pessoa começar a desabafar. Eu atendi uma paciente semana passada que ela era alcoólatra por 30 anos. Parou faz uns 10 meses e ela tá batalhando. E ela vem para conversar com a gente. Então a gente vê o quanto o médico também é importante nessa parte, juntamente com toda a judicialização também. Muito bom, Vitória. Que legal. Obrigado por sua participação. Doutor Guilherme, as palavras finais, depois dessa aula, de cidadania, né? Poxa, doutor, depois do que nós ouvimos sim, da doutora Vitória, Vitória, eu volto a lhe perguntar, como não ser otimista realista? Maravilha. E também me permito dizer que eu aprendi isso lá em Matão, uma cidade na qual também, né, nas minhas andanças aí pelo interior de Ministério Público, lá nós dizemos, somos a soma dos nossos sonhos. Por quê? Porque para cada criança que nasce na cidade de Matão, se planta uma árvore. Isso faz já 18 anos. Que legal. Então, continuemos sendo a soma dos nossos sonhos. Com alegria, como diria o Padre Haroldo, alegria, ele falava com sotaque, né, norte-americano, a alegria da sobriedade. E medo de nada
Só amor. Doutor Guilherme, muito obrigado. Você gostou? Dá o like aí, o positivo, curta o programa e compartilhe as informações que você está adquirindo aqui com seus amigos, familiares. E até a próxima.